Pessoal, sejam bem-vindos a um webinar fornecido hoje entre a TAM Conference e a JSSI. Hoje nós vamos falar de ferramentas financeiras para controles de custos de manutenção. Temos aqui o Davi Caporali e o Haroldo Rovero, da JSSI, ministrando essa apresentação. E caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem mandar aqui pelo chat, tá bom? Nós estamos gravando essa apresentação para disponibilizar depois no nosso canal YouTube da TAM, ok? Davi e Haroldo, sejam muito bem-vindos à TAM Conference Virtual. Obrigada pelo tempo de vocês em compartilhar esse conhecimento conosco. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos os participantes. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer aí muito a TAM Conference por esse espaço aí que vocês estão abrindo para a gente. Eu acho que é muito importante para a gente estar em contato com os operadores daqui no Brasil e falar um pouquinho da tendência de aviação, né, internacional e como a JSSI vem atuando aí frente a alguns operadores. Então, a TAM me apresentou, eu sou vice-presidente de desenvolvimento de novos negócios para a JSSI, e hoje aqui estou junto com o Haroldo Rovero. Haroldo Rovero é o nosso diretor de vendas para a América do Sul, e a gente vai apresentar um pouquinho aí das ferramentas que a gente tem para o mercado e como que essas ferramentas auxiliam aí no controle de custo e estabilização. Dando sequência, né? Eu acho que agora eu perdi o controle novamente, Raquel. Espera aí. Haroldo, você passa para mim o segundo slide? Já tá. Lá no View Options, se você quiser, tem o Request Remote Control, vê se foi esse o caso. Não, aqui está dizendo que ele está controlando a tela. Tá. No meu... Está conseguindo, Davi? Não estou, não. Não fui eu que fiz isso. Então voltou. É isso. Algum delay. Pronto. Voltou. Aí vamos. Então, bom, nosso modelo de negócio, ele permite a gente desempenhar um papel muito distinto, né, dos fabricantes, sobretudo, e outros players do mercado. A gente consegue aí, né, atuar junto a vários players do mercado, né? Então, donos de aeronaves, centros de manutenção, empresas de gerenciamento de aeronaves, né? Empresas que atuam em aluguel, né? Seguro, fabricantes e revendedores de avião. Então, a gente tem uma série de serviços e a gente consegue atuar com todos esses players, né? E atuamos, de fato, com todos esses players do mercado, né? Então, a gente consegue desenvolver bastante a inovação na indústria, né? Eu acho que a gente cria um ambiente de certa competitividade em alguns setores que são que até pouco tempo eram monopólios de algumas empresas. A gente consegue entrar e traz muito desenvolvimento para esse mercado, né? Novas soluções, soluções mais compreensíveis aí para os clientes, né? Cobrindo mais coisas e trazendo coisas novas. Eu acho que isso é muito interessante aí para os operadores. E o que a gente traz, né, de muito diferente para o mercado é transparência. A gente consegue colocar as coisas mais claras, a gente precifica todos os nossos serviços e produtos de acordo com um banco de dados que a gente tem né, nesses 30 anos aí que a gente vem em atuação, e a gente consegue elevar a escala para que os clientes consigam se beneficiar disso, maximizar a disponibilidade de aeronaves, de horas de voo, né, e trazer mais estabilidade para os custos de manutenção, né. A gente tem uma equipe muito forte tecnicamente, com muito domínio técnico, né, das aeronaves, e elas advogam, né? A gente tem um alinhamento muito forte com o cliente e a gente
tem o mesmo interesse que ele nos eventos de manutenção de reduzir custo, né? Porque a gente vai falar um pouquinho dos produtos, né, Haroldo? O Haroldo vai apresentar um pouco o produto que a gente tem de hourly cost maintenance, né? Que é o custo de manutenção por hora de voo. E a gente vai falar um pouquinho disso e como fica a objetividade de cada player aí no gerenciamento da manutenção. Então, o modelo da JSSI visa atender aeronaves de todos os fabricantes. A gente suporta hoje mais de 2 milhões de horas de voo por ano. A gente tem mais de 5 mil aeronaves inscritas em um dos nossos programas, né, que a gente oferece no mercado. A gente tem relações ativas aí com mais de 400 empresas que atuam na distribuição de peças. A gente gerencia mais de 10 mil eventos de manutenção anualmente, né? E com mais de 100 técnicos altamente especializados em diversos modelos, né? A gente tem mais de 50 mil peças em estoque e mais de 50 motores para leasing, para aluguel, né? E a maior rede do mundo de relacionamento com oficinas. Então, a gente está numa posição de oferecer um serviço muito diferenciado para os clientes, sobretudo para as aeronaves que viajam internacionalmente. Eu acho que abre muito, né, a nossa possibilidade de atuação. Localmente também, a gente tem muito ganho de escala, né? Se a gente falar da JSSI hoje, com todos os serviços que a gente oferece, a gente toca aí 1 a cada 5 aeronaves. 20% dos jatos em operação no mundo hoje, eles são clientes da JSSI recorrentes, eles têm um dos nossos serviços aí, eles contratam a gente para algum desses serviços. Acho que isso mostra um pouco... Inclusive para os clientes, desculpa te interromper, mas para os clientes que têm, para os operadores que têm contrato com a JSSI, a JSSI, ela inclusive participa do processo de manutenção, ela intermedia, ela fala com as oficinas, ela tem todo um suporte que é dado antes, durante e após a execução do serviço de manutenção, né? Sim, eu vou falar um pouquinho assim, a gente tem basicamente hoje 4 unidades de negócio, uma delas é o custo de manutenção por hora de voo, né? Esse é o core business da empresa ainda, a gente veio desse segmento, né? A empresa começou em 1989 e ela começou oferecendo manutenção de hora de voo para motor Honeywell, e aí a gente expandiu para todas as marcas hoje no mundo, né? Mas hoje a JSSI integra muito mais coisa que isso. A gente tem uma unidade que a gente chama de JPL, JSSI Parts and Leasing. Essa é uma unidade de negócio que a gente criou há mais ou menos 4 anos, né? Então, a gente faz realmente estocagem de material, a gente faz part-out, desmontagem, né, de aeronaves inteiras e para suprir, né, as cadeias, seja para os nossos programas de manutenção ou de terceiros. A gente tem uma unidade de negócio que são os Maintenance Tracking Systems, né, que são os softwares de manutenção. Isso hoje é parte da JSSI. A gente fez 2 aquisições muito relevantes, a Sierra Trax, que veio para a JSSI com 1.000 aeronaves dentro do sistema, e a gente comprou a Traxel, que é um sistema maior ainda, e mais recentemente, né, a gente comprou eles no ano passado, e já integramos ele totalmente à empresa. Só a Traxel tem mais de 2.000 aeronaves dentro da plataforma, e a gente ainda tem uma outra unidade de negócios, que é uma unidade de assessoria e consultoria aeronáutica. Então, a gente tem técnicos especialistas para esse segmento. Eles conseguem, então, não só para os clientes que estão nos programas de manutenção, Raquel, a gente consegue também atender, por exemplo, clientes que não têm programas e vão fazer uma manutenção, uma grande manutenção, né? Seja um cheque
de 96 meses, por exemplo, de um stream, seja 144 meses, seja uma 8C da Sul Falcon, o cheque de trem de pouso, de um King Air, o que for, a gente tem especialistas para cada modelo de aeronave e a gente consegue fazer o planejamento e acompanhar a execução desses serviços. Então, isso dá um poder de negociação muito grande para o cliente, para o operador final, porque esses técnicos eles veem dezenas de eventos dessa mesma aeronave, com aquele mesmo centro de serviço, várias vezes no mesmo ano. O conhecimento que esse técnico tem para esse serviço específico, né, e outros daquela aeronave, é muito maior do que qualquer fabricante, qualquer operador que vai ver esse serviço uma vez a cada 10 anos. Porque o ciclo da aeronave ele é longo, né? Então você vai ver uma manutenção em cada período. A gente consegue juntar isso com escala e muito conhecimento técnico, a gente vai saber negociar em nome do cliente e conseguir melhores negócios, melhores informações para tomada de decisão, melhor planejamento de como fazer, de quando fazer. Então, acho que, nesse sentido, a JSSI pode agregar muito aí para os operadores. Um time de especialistas, né? Exatamente. Então, falando um pouquinho, né? Então, assim, da unidade de negócio de custo por hora de voo, né? A gente tem o programa de manutenção para todos os modelos e marcas aí de aeronaves, né? A gente oferece estabilização dos custos, né? Dos orçamentos de manutenção. Eu acho que isso é o mais interessante. A gente faz um comparativo gráfico aqui, vocês vão ver, né? Assim, quando o ciclo de manutenção de cada aeronave, o custo para manutenção em cada fase varia muito. Então, a gente, com muita experiência, muito análise e com um banco de dados que nos permite, né, recorrer a ele e precificar em 5 até 10 anos, né, um valor por hora de voo, a gente consegue fazer isso e deixar esse custo homogêneo ao longo desse período. Então, muitas vezes a gente pega uma aeronave que vai variar. Então, primeiro ano de manutenção, ele vai ter um custo aí se ele fizer a gestão sozinho, né, disso e cobrir todos esses custos. As variações podem ser de 5 vezes mais de um ano para o outro. Então, um ano você gasta $100 mil, no outro $500 mil, né? No outro $800 mil. Muitas vezes a gente vê uma disparidade muito grande. Então, a gente consegue colocar isso numa linha de tempo, né, para que as empresas, para que as pessoas que operam a aviação executiva tenham uma certeza de quanto eles vão gastar naquele ano, né? E aí a JSSI, além de criar essa ferramenta, né, financeira, ela dá uma proteção também, porque qualquer variação, né, chegar no fim do contrato, utilizou-se mais recurso que estava planejado, o risco é da JSSI, né? Assim, por um evento de manutenção de célula, por exemplo. Então, você fez a contratação da JSSI por 5 anos, no final de 5 anos utilizou mais que se arrecadou, esse custo acima do que foi planejado é da JSSI, o que faz a gente estar alinhado com o cliente, né? A gente quer sempre que o custo de manutenção seja o mais barato possível, para que, né, a gente não corra esse risco final. Óbvio, a gente só atua com empresas que são representantes dos fabricantes, né? A decisão de onde levar a aeronave é sempre do cliente. Então, o cliente, por exemplo, a gente tem alguns clientes em comum, né, Raquel? Então, os clientes que querem levar as aeronaves que estão cobertas pela JSSI para a TAM, eles levam, a gente faz a gestão dos serviços e paga a TAM diretamente pela cobertura, pela atuação naquela aeronave. Então, acho que o Haroldo vai entrar um pouco mais a fundo, a gente queria cobrir um pouco mais esse serviço de Hourly Cost Maintenance, né? Acho com mais detalhes, quais são os programas de fato e como as coberturas funcionam. O Haroldo vai entrar
no detalhe aí um pouquinho mais à frente. Tá? Espera aí que passou demais. Sobre a JPL, eu comentei aqui, né, a JPL, a nossa unidade de Parts and Leasing. Então, a gente criou uma unidade satélite, né, mas muito sinérgica ao negócio de manutenção por hora de voo, porque a gente via que a gente ficava muito à mercê do estoque de terceiros, né, seja de fabricante ou de outros distribuidores, e a gente viu a importância de comprar com planejamento, aproveitar momentos e ofertas de mercado para a gente estocar essas peças e atender as aeronaves do programa em melhores condições. E esse negócio foi crescendo num ritmo muito, muito forte. Ele começou, como eu disse, há 4, 5 anos atrás, quando a gente começou a comprar essas peças e estocar só para as aeronaves do programa. Há 3 anos atrás, a gente passou a verificar quais modelos da aeronave seria pertinente, seria interessante a gente comprar para desmontar essas aeronaves e manter as peças, né, componentes específicos em estoque, seja para aluguel de motores, seja para ter um trem de pouso já com o overhaul feito para fazer um exchange. Então, a gente começou a mapear aí quais modelos seriam interessantes. Hoje, a gente já fez, já desmontamos mais de 30 aeronaves, né? Então, elevou o negócio da JPL para um nível muito, muito grande. Hoje, a empresa, a gente fechou o ano passado com 100 milhões de faturamento só nessa unidade de Parts and Leasing, e esse ano a gente vai fechar a JPL com faturamento na casa de 150 milhões de dólares. Então, ainda está num ritmo de crescimento muito forte, né? E então, assim, sobre a venda de peças, né, a gente tem especialista no mercado de reposição de peças usadas, né, para fuselagem, para motor, para PU. A gente desenvolve relacionamentos com oficinas, com fabricantes, né, com revendedores de aviões que a gente compra para desmontar, né, adquire de forma oportuna peças que atendam a demanda ou da JSSI, do programa por hora de voo, ou para o mercado de terceiros. A gente tem feito isso muito para terceiros também. Então, a gente atua, de fato, na venda de peças hoje. A gente é mais um player nesse segmento. E gerencia 40 milhões de dólares, né, em peças adquiridas aí, de forma estratégica. Então, de solução, né, que a gente cria, a gente oferece para algumas empresas específicas uma solução de cadeia de suprimento. Então, algumas empresas que, por exemplo, empresa de táxi aéreo nos Estados Unidos, a gente atua com algumas e eles passaram para a gente essa atribuição de comprar e manter as peças em estoque para suprir a frota deles. Eles acabaram com a equipe de compras interna que eles tinham e terceirizaram isso tudo para a JSSI. Então, eles têm um centro de serviço interno, esse centro de serviço passa para a gente as demandas, a gente compra e faz toda a cadeia de suprimento para eles. Então, isso é uma solução que a gente criou para atender nichos específicos aí de mercado, mas que vem crescendo. Hoje a gente está com 8 clientes nesse perfil, que a gente é o comprador exclusivo deles, né, basicamente. Então, a gente hoje tem também, né, na frota de motor de leasing, a gente está com 50 motores para leasing de vários modelos de aeronave. Isso representa quase 30 milhões de dólares que a gente tem que gerir para aluguel, né? Eu já falei aí que a gente tem relacionamento com distribuidores de peças, aí são mais de 400 que a gente tem ativo, e a gente troca muita informação, compra muita peça, vende peça para esses distribuidores, né? São mais de 50 mil PNs que a gente tem em estoque hoje,
e crescendo. A gente tem peças que cobrem aí 80% dos jatos executivos em operação no mundo hoje, cobrem 90% dos motores a jato que estão em operação hoje, e temos em estoque 60% das rodas de jatos que estão voando hoje. Então, para demonstrar um pouquinho da nossa capacidade, aí, o tamanho do footprint, né, da pegada que a gente criou com essa unidade de negócio especificamente, que é a JPL. Tá? Aí, falando um pouquinho das ferramentas digitais aí, né, que a gente oferece para manutenção, a gente comprou basicamente duas ferramentas, a Sierra Trax e a Traxol. Hoje a gente integrou essas duas marcas à JSSI e criou uma unidade de negócio que é a JSSI Maintenance Tracking, né? O produto Traxol é um produto reconhecidamente muito forte. Ele foi criado por pessoas que saíram, né, da empresa que é líder no segmento hoje, e eles criaram um produto endereçando pontos específicos que essa empresa tinha que desenvolver ali no mercado. Então, eles escreveram numa linguagem digital muito mais moderna, né, um novo programa, e criaram uma solução com um suporte pessoal muito mais próximo do operador, né? Então, a gente tem um atendente dedicado para cada 100 aeronaves, né? Enquanto a base de mercado são quase 300 operadores por cada técnico. Então, a gente tem pessoas com muito mais capacidade. Além disso, a gente contrata pessoas de aviação que entendem a linguagem, que entendem a vivência do operador, para que essa interação seja muito mais fluida, né? E isso funciona muito bem. O suporte que a Traxol vem oferecendo para esse mercado é muito disruptivo, né? E a plataforma traz visualmente muito mais fácil, é muito mais interativa, fácil de manusear. Então, isso vem trazendo um novo fôlego aí para a empresa crescer também nesse segmento, né? E é uma empresa que a gente vem vendo um crescimento também aí de 25% a 30% por ano no número de operadores anualmente. Então, a empresa está em Muitos operadores estão achando muito boa essa interface. Que legal. Eles reportam que é muito fácil de usar o sistema, um sistema muito completo e com uma interface muito amigável. Que legal. Eu fico feliz de ouvir, porque a gente escuta isso dos clientes também, mas eu acho que a gente precisa divulgar isso ainda melhor, de forma ainda maior aqui no Brasil. A gente vai contratar agora, até o início do ano que vem, um especialista dedicado para o Brasil. Isso está praticamente fechado, ainda não batemos o martelo, mas deve sair até o início do ano que vem. A gente vai ter uma pessoa aqui no Brasil que fala português, que entende o sistema, ele vai estar à disposição para ajudar os operadores brasileiros daqui. Então, acho que isso também vai ajudar muito o nosso crescimento aqui no Brasil, com certeza. A gente espera que isso saia logo. Desculpe. E aí, falando um pouquinho da nossa área de advisory services, né, de serviços de assessoria, a gente é dono de uma plataforma muito conhecida no mercado de aviação, que é a Conclin & Decker. Essa plataforma a gente comprou já tem uns 3, 4 anos, e ela oferece para as pessoas que estão ainda buscando qual aeronave comprar, uma avaliação desculpa, gente, uma avaliação muito equalizada de uma aeronave frente à outra. Então, ela consegue basicamente traduzir aí a performance, como cada fabricante apresenta a performance de cada aeronave, e colocar no mesmo padrão comparativo, para que as pessoas consigam entrar e verificar, né, sobre uma mesma base,
qual é o custo de operação de cada uma das aeronaves e qual a performance, né, para ver qual aeronave encaixa melhor ali na operação dessa pessoa. E essa é uma plataforma que a gente oferece para todos os nossos clientes, para que eles tenham acesso, né? Então, um cliente que atua com a gente que está com a gente no custo de manutenção por hora de voo, ele vai ter acesso à plataforma do Conclin The Decker. A gente está falando de estender isso à Traxel, então pelo menos um benefício para a entrada no Conclin The Decker vai ter muito em breve. Então, isso auxilia muito para que os operadores tenham mais transparência na hora de analisar aí as aeronaves antes da compra, né? E aí a gente tem especialistas técnicos também que podem atuar, seja no evento de manutenção, a gente oferece, por exemplo, serviços para as aeronaves que não são clientes nossa, mas vão fazer um overhaul de um motor, por exemplo. A gente tem um serviço para fazer o acompanhamento desse overhaul do motor lá, com pessoas especialistas nisso, conhecem a oficina, conhecem o motor, já participaram de mais de 50 overhauls, certamente todos os nossos técnicos já participaram de mais de 50 overhauls de cada modelo que ele é especialista. Então, eu acho que isso oferece muita segurança para os operadores contratarem a gente como consultores aí em determinados eventos. E isso estende-se também à célula da aeronave. A gente pode fazer uma inspeção grande, acompanhar uma inspeção grande. A gente faz muito, né, uma inspeção inicial quando um comprador está analisando a compra de uma aeronave, a gente vai lá e faz um relatório da condição daquela aeronave para apresentar e balizar ele na tomada de decisão. A gente tem serviços específicos sobre as questões tributárias dos estados, né, nos Estados Unidos. Então, para os operadores que estão comprando uma aeronave em determinado estado, a gente tem uma consultoria específica tributária para ver como aquela compra pode ter um impacto tributário menor, para não ter um VAT, né, um imposto de vendas lá nos Estados Unidos, para que não incida, através de qual estado é mais seguro comprar, como essa transação funciona saindo dos Estados Unidos, quando essas pessoas compram para o Brasil. Então, a gente tem, eu acho que hoje, né, como empresa, a gente oferece com maior especialização esse serviço tributário no referente aos estados americanos e como reduzir esse impacto por lá, né? E esse ponto técnico, eu já falei, assim, a gente tem muitos técnicos espalhados no mundo, mas eu vou passar a palavra agora para o nosso colega, o Haroldo Rovero. O Haroldo está há quantos anos na JZC, Haroldo? 13 anos? 13 anos. Dedicado aí à venda desses... primeiro, ele foi técnico, né? Ele atuou como técnico, ele tem um conhecimento técnico muito rico, e ele atua hoje na venda desses programas, né, de manutenção por hora de voo. Então, vou deixar ele apresentar no detalhe, vou acompanhar, ou de qualquer questão que você queira uma participação minha, eu vou estar aqui, é só me chamar, mas passo a palavra para você. Ok, obrigado, Davi. Uma vez mais, boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado a Raquel e a Tam pela oportunidade. O Davi já falou bastante também a respeito aí do nosso grupo técnico, né? Que hoje ele é formado por mais de 100 técnicos, né? Entre os técnicos propriamente ditos, aqueles que conduzem os eventos de manutenção, que acompanham, que fazem a interação no dia a dia com os clientes que têm o programa de manutenção por hora de voo. E nós temos também os Product Line Specialists, que são especialistas em linhas de produto para cada motor, para cada fabricante de fuselagem. Então, nós temos um grupo bastante robusto de técnicos que está espalhado ao redor do mundo para poder atender o cliente de uma maneira especializada e local.
onde o cliente estiver, ele tem sempre como referência o técnico advisor, o assistente técnico que está na região dele, né? Porém, quando ele está fora da sua base, esse técnico vai estar fazendo uma interface, porém, o técnico local vai estar acompanhando em loco o que está acontecendo com cada uma das aeronaves, do motor, se é o caso de levar um motor para uma oficina, enfim. A ideia é que esse especialista ele esteja lá presente, ele tem todo o apoio do especialista na linha de produto, né? E ele está lá localmente, enquanto isso o cliente está sendo amparado e suportado pelo técnico local. Então, esse time, né, é um time que tem essa responsabilidade de estar com foco dedicado nas ações técnicas, né, agindo como uma extensão do departamento de manutenção do cliente quando ele tem, né? O que a gente percebe é que, assim, dependendo da categoria do operador, né, do tamanho da aeronave, da estrutura que ele tem, ele vai ter ou o piloto para cuidar desses assuntos, ou ele pode ter um mecânico, ou ele pode ter um departamento de manutenção, um departamento técnico de manutenção especializado para fazer isso. Porém, sempre o técnico da JSSI vai estar presente, fazendo essa interação, né, servindo como uma ligação entre o cliente e a oficina de manutenção, de maneira que ele possa gerenciar cada passo da manutenção, assegurando principalmente que, primeiro, existe uma cuidade técnica, ou seja, tudo aquilo que tem que ser feito está sendo feito, e, ao mesmo tempo, também assegurando que os preços que estão sendo cobrados, principalmente se a gente fala assim, em número de horas, né, que foram utilizadas para determinado serviço, ele vai estar lá como os olhos do cliente e, principalmente, como ele vai estar responsável por pagar essa manutenção, e o dinheiro que vai ser usado nisso é o dinheiro que o cliente nos pagou, ele vai procurar dar a maior produtividade possível, reduzindo o máximo possível os custos, né? Esse grupo técnico está disponível 24/7, né? Nós temos gente especializada e preparada para atender a casos de AOG e, principalmente, esse grupo também pode ser utilizado através da nossa divisão de serviços de assessoria como um apoio ao cliente que não é cliente da JSSI no programa de manutenção por hora de voo. Então, supomos, o cliente tem um programa com a JSSI de manutenção por hora de voo para o motor, porém, ele não tem para a fuselagem. E, como o Davi mencionou anteriormente, poxa, ele tem que fazer lá um cheque de 190 e tantos meses numa aeronave, né? Um serviço que pode custar aí, que vai custar seguramente acima de $500 mil. Esse grupo técnico é que também vai ajudar esse cliente a gerenciar essa manutenção, né? Então, o impacto disso dentro da indústria, e principalmente o impacto financeiro disso, né, é que hoje a JSSI, os técnicos da JSSI, supervisionam aproximadamente 450 eventos anualmente, cujo custo é maior do que $100 mil, né? Então, como o Davi mencionou no começo da apresentação, esse grupo gerencia mais de 10 mil eventos de manutenção por ano, dos mais simples que seja, sei lá, substituição de uma caixa de ignição, até um overhaul de um motor Rolls-Royce que pode custar na faixa de 6, 7 milhões de dólares. Então, hoje, mais de 450 desses eventos são eventos que têm um custo superior a $100 mil. O time é formado por técnicos experientes que, antes de se juntarem à JSSI, sempre trabalharam em posições técnicas, seja como diretor de manutenção de uma frota, seja como um gerente de um fabricante, né, de uma área do fabricante, um engenheiro de suporte, um gerente de manutenção numa oficina de manutenção, ou mesmo um técnico especializado de uma única aeronave. Foi responsável por uma aeronave durante muito tempo, né?
E nós temos também, dentro do nosso grupo, avaliadores certificados pela Associação de Certificadores dos Estados Unidos. E hoje, como o Davi mencionou também lá no começo, nós hoje suportamos praticamente a totalidade dos OEMs, dos fabricantes, tanto dos motores, nós estamos vendo aí a GE, a Renault, Rolls-Royce, motores de helicóptero como Safran, fabricantes de helicópteros como a Leonardo, a Sikorsky, a Airbus. Então, hoje, a experiência desse grupo técnico ela é muito ampla, de maneira que nós podemos atender, dar suporte ao cliente, ao operador, de qualquer tipo de aeronave, praticamente, e de qualquer motor ou APU que esteja instalado nessa aeronave. Aqui, né, um mapa da nossa atuação hoje, onde nós temos aí o ponto azul escuro, é onde nós temos um técnico residente. Então, aqui no Brasil, nós temos um técnico que é o Rogério Miller, né, e que atende toda a América do Sul. Os pontos em laranja são os locais, né, os pontos no mundo onde nós temos clientes, e vocês podem ver que também é um espectro bastante amplo, né, pegando todos os continentes, né, temos clientes até ali na Nova Zelândia, na Austrália, enfim, em todo o mundo nós temos um cliente da JCSI que está sendo suportado por essa equipe técnica, e os pontos azul claro é onde estão os nossos vendedores, né, onde eu me incluo. Aí eu queria passar a falar um pouquinho mais no detalhe na questão do nosso produto principal, que é o programa de manutenção por hora de voo. Esse é o produto que nós oferecemos, a ferramenta que nós oferecemos, que visa fundamentalmente estabilizar o orçamento de manutenção do operador, né? A ideia é que, a partir de um valor por hora de voo, o cliente vai ter uma proteção tanto para cobrir peças como mão de obra, né, de praticamente todos os componentes da aeronave. Nesse caso particular, eu estou falando aqui do programa Airframe Train Term, né, que vai cobrir o quê? Um determinado período do ciclo de manutenção da aeronave. Então, nesse determinado período, digamos, o avião de 0 hora até 5, 10 anos de manutenção. Nós vamos colocar isso numa matriz, entender quais são as manutenções programadas que esses componentes dentro da aeronave vão necessitar, né? Sejam os componentes com vida limite, que tem que ser removido, tem que ser feito overhaul ao longo do período de manutenção, seja as inspeções programadas, né? E sempre partes e mão de obra e eventos programados e não programados. Então, no momento que nós dizemos o quanto custa por hora de voo um programa de 10 anos de manutenção de fuselagem, o cliente vai saber exatamente quanto que ele vai gastar naquele período, né? Qualquer evento não programado, e não importa quanto tempo o cliente tem com a JCSI, quanto que ele já pagou por hora de voo, ele vai ter todos os eventos não programados cobertos, seja de componentes, de montagens, né, de conjuntos, seja de aviônicos, seja de equipamentos de entretenimento de cabine, seja um equipamento de Wi-Fi, tudo aquilo que está dentro do catálogo de peças do fabricante da fuselagem vai estar coberto pela JCSI, seja um evento programado, um evento não programado. Dentro dos eventos programados, sejam as discrepâncias encontradas. A ideia é que o cliente não tenha mais que se preocupar em pagar nada mais por isso. Tudo que ele tinha que pagar, ele pagou por hora de voo, né? Isso dá uma segurança, né, Haroldo? De você ter uma previsibilidade dos seus gastos, para quem tem uma questão de orçamento anual, por exemplo, né? Você tem uma previsibilidade muito grande.
Exatamente, Raquel. É uma maneira em que o cliente ele pode ter assim, paz de espírito, né? A gente sabe que, por exemplo, muitas vezes, mesmo para empresas, né, que operam jatos de grande porte, né, que são empresas também de grande porte, quando acontece algo não programado e o operador não tem um programa, a gente sabe da dificuldade que o piloto, o diretor de operações, né, tem em justificar, em mostrar para o proprietário, mostrar às vezes para um diretor, para um presidente de uma empresa, o porquê que aquilo aconteceu. E por que, de repente, uma manutenção que estava orçada inicialmente em $200 mil, por que ela escorregou para 400? O que aconteceu ali? Ao passo que, se o cliente tem um programa desse, ele nunca vai passar por isso. Porque se custar 200 ou custar 400, a JCSI já tem aquilo calculado, ela corre um risco, né? É ela quem toma esse risco e é ela quem administra tudo isso. Então, de fato, Então, isso dá não é uma uma tranquilidade. poupança, né? Que se acabar o dinheiro ali, não vai dar. Como é que como que funciona, né? Dá para ficar tranquilo, então? Sim, porque, veja, quando nós determinamos qual é o valor por hora de voo, essa taxa por hora de voo ela tem 3 componentes, né? Ela tem o componente da manutenção programada, que ele é previsível, né? É muito mais fácil você fazer uma previsão, porque nós temos um banco de dados aí de mais de 30 anos de manutenção, onde nós sabemos quanto é que custa, quanto é que vai de homem-hora para cada uma das inspeções. Nós sabemos as peças de troca obrigatória. Então, isso é muito fácil da gente calcular. E aí, nós vamos ter, dentro desse número, aquilo que nós chamamos de squawk factor, que é um fator de discrepâncias nessas inspeções, né? E o terceiro pilar é o in-route squawk factor. Quanto que desse avião ele dá de manutenção não programada fora das inspeções programadas. Então, tudo isso nos dá uma previsibilidade. É claro que isso é estatístico. Então, existem aeronaves que gastam mais do que pagam para a JCSI? Existem. Acontece isso. Porém, isso é transparente para o cliente, porque ele vai pagar por hora de voo. Se chegar no fim dos 10 anos, nós tivemos lá um valor negativo de $1 milhão, e o cliente decide que ele não vai renovar o contrato, ele vai embora, nós nos damos as mãos e é isso que nós tínhamos combinado. É importante, eu queria até abrir um parênteses nisso tudo, que eu acho que é importante mencionar como é que a JCSI administra esses fundos de manutenção, né? Porque os fundos de manutenção, os pagamentos que são feitos para a JCSI, não são da JCSI, são do cliente. Esses pagamentos, eles vão para um trust fund, para um fundo dentro de um banco, que ele é para um fim específico. E o fim específico do destino desses recursos é o contrato que o cliente tem conosco e todas as coberturas que estão elencadas ali, né? Então, esse dinheiro vai para um fundo, para um trust fund, e fica lá. A JCSI, como corporação, ela é remunerada em uma taxa de administração. Quem paga essa taxa de administração para a JCSI Corporação é o Trust Fund. Não é o cliente que paga diretamente. Então, tudo isso está acertado dentro de um contrato e esse Trust Fund é responsável por assegurar ao cliente que aquele dinheiro que está lá só vai ser utilizado para as manutenções que estão contratadas pelo prazo em que elas estão contratadas. Então, um exemplo, se a JCSI amanhã não puder pagar a folha de pagamento, ela tem que ir a um banco e pedir um empréstimo. Ela não pode simplesmente chegar lá e tirar o dinheiro de dentro desse Trust Fund para pagar a folha de pagamento da corporação. Ela tem que viver
com a taxa de administração que é tirada da hora de voo. Né? Então, isso dá além da segurança que você tem ao contratar a JSSI na previsibilidade dos seus custos anuais de manutenção, você ainda tem a segurança de que esse dinheiro está sendo administrado de uma forma profissional e só pode ser destinado para aquele uso. Exatamente. E mais importante, né, Raquel? Claro que a gente não quer que isso aconteça. Mas se a JSSI quebrar amanhã, o cliente tem os direitos dele totalmente assegurados. Né? Se a empresa que oferece um programa de manutenção coloca isso num caixa único, se ela quebrar, o dinheiro do programa de manutenção vai exatamente para o mesmo ralo que foi todo o resto do dinheiro da empresa. No caso da JSSI, isso não acontece, porque o dinheiro está segregado ali, contabilizado. O cliente tem direito ao acesso de um demonstrativo de tudo isso que eu estou falando aqui, quanto é que ele pagou, quanto é que nós pagamos de manutenção, chega a um ponto de ter cada ordem de compra da JSSI a um vendor listada ali, qual foi o valor, e quanto que ele nos pagou, quanto que nós recebemos de taxa de administração pelo serviço. Então, a segurança na questão de ter o orçamento de manutenção estabilizado e que todas essas manutenções que estão dentro do contrato serão cumpridas é total. Né? Então, eu estou falando primeiramente desse programa de fuselagem, que é um programa por tempo determinado, né? Em que, quais são os benefícios, quais são os valores que esse programa oferece ao operador. Primeiro, isso que a gente acabou de falar, né? Estabiliza totalmente o custo, o orçamento de manutenção. Porque estão lá incluídas todas as partes, toda a mão de obra para manutenção programada, não programada, seja uma manutenção dirigida por hora, seja uma manutenção dirigida por calendário ou por pousos, né? Todas essas inspeções, elas estão garantidas ali. Agrega-se a isso a cobertura de todo o aviônico, todos os aviônicos de cockpit, todos os equipamentos da cabine, os equipamentos de entretenimento da cabine de passageiro. Uma vez que o avião entre na JSSI com um determinado set de equipamentos de entretenimento na cabine de passageiros, tudo isso está coberto. Então, telas, os equipamentos de galley, tudo isso está coberto dentro do programa. Né? E, inclusive, quando existe, os equipamentos de Wi-Fi. E isso não inclui só peças de grande monta, né? Inclui, inclusive, consumáveis. Né? Todo o despacho de peça, todo o frete de peças também está coberto pelo programa. Os futuros boletins de serviço mandatórios e as ADs estão cobertas. Né? E o troubleshooting, um limite de horas para pesquisa de pane. Hoje existe um limite, o contrato limita essa pesquisa de pane, porém, se há uma justificativa técnica para um aumento nesse número de horas de troubleshooting, a JSSI, através do técnico que está gerenciando a manutenção, vai poder aumentar esse valor. Né? Com isso, estabilizado o orçamento de manutenção do cliente, a ideia é maximizar a disponibilidade da aeronave. Então, vamos fazer uma suposição aqui. O cliente tem que fazer uma revisão de trem de pouso que está descasada com qualquer outra revisão do cliente. Ele vai ter que tirar o trem de pouso e vai ter que mandar para fazer revisão. A JSSI vai cobrir esse evento. Porém, nós temos, por contrato, a obrigação de fornecer um componente de substituição, mesmo que seja temporário, mesmo que seja um rental. Então, nós vamos ter que mandar um trem de pouso para o cliente para ele continuar operando. Mesma coisa com um aviônico. É que, em geral, aqui no Brasil, na América do Sul, a gente sempre acaba optando na questão de aviônicos e algumas peças, nós acabamos optando pelo exchange. Simplesmente a gente pega uma peça que às vezes está no estoque da oficina, ou às vezes nós mandamos para a oficina e fazemos o exchange, não temos que, né, fazer um aluguel de um componente, não temos que tratar com despesas de importação, com a logística de importação.
Então, mas, né, essa opção ela está vislumbrada dentro dos contratos. Todos os nossos serviços, como eu já falei, têm uma supervisão técnica, principalmente durante as inspeções maiores, né, para ter certeza que o avião não entra na oficina e fica lá pegando poeira e ninguém trabalhando nele. E, no caso de um AOG, nós temos um grupo de suporte 24/7. A ideia é que sempre o cliente tenha uma disponibilidade bastante grande, né? E temos uma flexibilidade muito grande, né, na questão dos componentes e principalmente, na questão de o que é permitido ao cliente fazer com este programa. Então, o cliente fez um programa de 10 anos. Bom, no meio do caminho, ele vende a aeronave. Ele decide vender a aeronave. Ele tem duas opções. Ele pode vender a aeronave com o programa, e aí esse programa é transferido para o próximo operador, e a gente sabe hoje que no mercado de aviação, principalmente nos mercados mais maduros, eu diria que hoje a nível mundial, é muito sabido que uma aeronave sem programa, ela tem uma depreciação. Então, o cliente pode optar por, né, vender a sua aeronave. Vamos supor, né, ele vende uma aeronave que está há meses de fazer o maior cheque da aeronave. Isso tem um valor diferente de uma aeronave que esse cheque vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos. Só que se ele tem um programa de manutenção por hora de voo, esses recursos e o direito a essa inspeção, ele está garantido. Então, ele vende a aeronave dele pelo preço cheio, pelo preço de mercado, pelo preço de Blue Book, pelo que tiver, o que o mercado estiver disposto a pagar por ela, sem ter nenhum tipo de depreciação. Então, isso é muito importante. Agora, também o cliente pode optar por vender a aeronave sem o programa. Então, ele vende a aeronave, ele está disposto ali a ter uma depreciação, mas aquele montante que está no Trust Fund dele é dele. E ele tem 36 meses para transferir para uma outra aeronave. E aí também a questão da flexibilidade, por conta da independência da JSSI, é muito grande. Hoje o cliente tem um Falcon 900, programa só de motor, com a JSSI. Ele vende a aeronave sem o programa. Ele tem lá o seu fundo de manutenção. Ele resolve comprar um Gulfstream 650, só que ele não quer. Ele comprou um Gulfstream 650 usado, que já veio com programa de motores. Ele pega aquele valor e aplica num programa de airframe, ou aplica no programa de APU. E não importa qual é a marca do avião, qual é a marca do motor, qual é a marca do APU. Ele tem essa flexibilidade total em transferir os fundos para qualquer programa que a JSSI oferece. Então, esse foi o programa de airframe Term. Raquel, será que eu posso... Eu vi que tem uma pergunta hoje, tem uma pergunta agora sobre a cobertura de fuselagem. Eu não consigo ver o nome da pessoa, porque está como iPad SBH aqui. SBH, mas pode sim, pode... Você pode falar seu nome. Mas ele está perguntando qual o custo de manutenção, qual o custo no caso de manutenção não prevista, né? No caso de um AOG. Então, só respondendo essa pergunta, as panes, né? A troca de material, ela está coberta no... O Renilton, agora sim vimos o seu nome. Então, Renilton, a pane está coberta, né? No programa. O que a gente não cobre é o deslocamento de equipe fora de base. Então, assim, se houver necessidade, vamos supor que a aeronave esteja em um aeroporto onde não tem um serviço de manutenção para aquela aeronave, existe a necessidade de deslocar pessoal. Esse deslocamento de pessoal, essa logística de pessoal não estaria coberto pelo programa, mas toda a troca de material estaria
coberta pelo programa. Então, se há necessidade de trocar uma aviônica, um computador da aeronave, isso vai estar coberto pelo programa. Tá? Outro ponto que a gente não tocou, mas só exemplificando, aqui no Brasil a gente não cobre os impostos também. Então, o que não estaria coberto a logística da equipe para viajar até a aeronave, se necessário, né? Se for num local atendido, essa despesa não vai existir e não estariam cobertos os impostos aí para importação de material. Ok? É uma das 3 parcelinhas que o Haroldo falou, né, Haroldo? Da composição do custo por hora. Exatamente. O quê? Não. Não, a pane em si, não o deslocamento, eu estou falando. Sim, exato. É a manutenção não prevista que não veio de uma discrepância de uma inspeção, né? Sim, exatamente. In-route... In-round, é isso, acho que foi o termo que vocês usaram, Legal. In-route squawk. Então, seguindo, esse programa de fuselagem, nós temos 2 opções para ele. Nós temos a primeira opção que é o term, que eu acabei de discorrer a respeito, e nós temos o parts only, que, como o próprio nome diz, ele só cobre as partes. O espectro de cobertura é exatamente o mesmo, porém, não se vai cobrir mão de obra, né? E um ponto importante que eu acabei deixando passar no programa anterior de fuselagem, e isso é uma característica só dos programas de fuselagem, seja o programa term, seja o programa parts only, é o que nós chamamos de efficiency bonus. A ideia é a seguinte: sempre que tem uma manutenção a ser feita, o Davi já havia mencionado isso, o cliente tem a opção de enviar o avião ou o motor para onde ele quiser, né? E a JSSI respeita isso. A JSSI, no seu relacionamento com seus provedores preferenciais de serviço, ela tem acordos de desconto de peça e mão de obra. Então, muitas vezes, nós podemos chegar para o cliente e dizer para ele assim: escuta, você aceita, em vez de mandar para a oficina A, mandar para a oficina B? Obviamente, essas oficinas são certificadas, né? Você aceita não mandar para a oficina A, mas mandar para a B? Porque ali na B nós temos um desconto de peça mais significativo, um bom desconto de mão de obra, então nós vamos reduzir o custo, né? E, como eu disse, tudo que o cliente nos paga acaba indo para um fundo, né? É uma conta corrente. O cliente está pagando, nós estamos pagando manutenção. Quanto mais dinheiro sobrar nessa conta corrente, melhor para o cliente lá na frente, porque se ele renovar o contrato, aquele montante que está lá vai ser aplicado ao cálculo da nova taxa por hora de voo no novo período de manutenção. Tudo isso falando apenas de programas de fuselagem. Os programas de motor são diferentes, né? Então, para o cliente também, é um alinhamento de interesses de que a manutenção saia, óbvio, dentro da maior qualidade técnica, mas que saia com um custo mais baixo possível. Muito bem. Se o cliente decide, ao final do programa, ele tem um programa de 5 ou de 10 anos, no final do programa, ele decide que ele não quer renovar o programa. Ele não quer fazer uma renovação do programa, por alguma razão. Ele vai ter direito ao que nós chamamos de efficiency bonus, ou seja, um bônus de eficiência. Como nós fomos eficientes e, no momento do final do contrato, que a ideia do contrato é o seguinte: que chegasse no fim do contrato desse 0 a 0, nem tivesse sobrando dinheiro, nem tivesse faltando dinheiro. Mas, se nós tivermos uma boa eficiência na condução da manutenção da aeronave e chegar no final do contrato, tiver ali um saldo e o cliente não quiser renovar o contrato, ele pode sacar 70% desse valor. Então, é isso que nós chamamos de efficiency bonus. Ele vai ter um retorno de 70% daquilo que está dentro daquele fundo. Bom, mas ele resolve que ele quer renovar o contrato. Como eu disse antes, 100% do saldo que está lá vai ser aplicado no novo cálculo da tarifa por hora de voo, que vai passar a vigir durante aquele novo ciclo de manutenção, digamos, pelos próximos 10 anos da aeronave. Então, basicamente, os 2 programas eles são bem semelhantes em termos de conceito de coberturas,
porém, um cobre peça e mão de obra e o outro cobre somente partes. Nós temos para os nossos programas de motores, também nós temos um programa que nós chamamos de turbo, né? Que é um programa que visa o quê? Cobrir o motor dentro de um determinado ciclo da operação. Então, também, digamos aqui, por 10 anos. Então, tudo aquilo de programado que vai acontecer durante o termo do contrato vai estar coberto, né? Vamos supor, o cliente tem um motor qualquer que tem lá um contrato de 10 anos. Só que o overhaul, alguns motores, principalmente motor de helicóptero, alguns motores têm um overhaul não só controlado por hora, ele tem controlado por tempo, né? O motor TEI, que equipa o Gulfstream 4, ele é um motor com essa característica. Ele tem um período calendárico. Então, se você não voar 600 horas por ano, no mínimo, com esse motor, você vai fazer o overhaul dele calendárico. Então, vamos supor que dentro do termo do contrato, do período em que o contrato está valendo, esse overhaul não vai acontecer. Ele não vai estar precificado ali dentro, né? Agora, se no meio do caminho tem um overhaul, tem um HSI ou 2, tudo isso vai estar lá dentro, né? Então, a tarifa por hora de voo ela vai ser sempre, digamos assim, personalizada para em que fase do ciclo de manutenção esse motor está, né? Também a gente tem algumas questões também, Haroldo, não sei se encaixaria exatamente aí. Tem alguns motores que equipam Textron que não é bem um overhaul, nem um HSI, mas é eles usam o termo low utilization, ou seja, um motor que voa pouco, então pelo menos, em geral, uns 10 anos, assim, mas enfim, cada um tem o seu programa, né? Faça uma manutenção, uma boa manutenção. Seria esse caso? Se esse calendário cair dentro desse termo, teria que ser calculado, se não cair, não teria que ser calculado? É mais ou menos assim que funciona? Olha, o caso específico da low utilization, sim, nós podemos cobrir a inspeção de low utilization, ela é um adendo ao contrato. Ah, legal. É um adendo ao contrato. Mas, vamos dizer assim, o conceito é mais ou menos esse, Raquel. Por exemplo, vamos falar de motores on condition, né? Motor on condition, ele tá voando, ele está na asa, enquanto uma determinada inspeção, uma boroscópica, seja lá o que for, determine que ele precisa ter uma restauração de performance. A gente não chama isso de overhaul, né? Nesses casos, nesses motores on condition, nós chamamos isso de shop visit, né? Então, a gente sabe que todo motor ele vai ter um momento que ele vai ter que ser removido, inclusive antes da necessidade de troca de qualquer componente de vida limitada. Então, esse tipo de evento, nós não podemos determinar se ele vai acontecer ou não, mas pelo número de horas de voo de um determinado motor, pelo quanto ele está operando por hora de voo, nós temos uma possibilidade de estimar quando que isso vai acontecer. E isso vai estar coberto. Então, o cliente está voando, está pagando. Pô, aí, de repente, o motor começou a aquecer. Está começando a sair do limite. Pô, faz uma boroscopia, tem que tirar esse motor porque tem que fazer uma restauração da performance por temperatura. Então, isso vai estar coberto ali, né? Peça e mão de obra, sempre peça e mão de obra. Vai estar coberto dentro desse contrato. Então, legal. Nós temos aí como dizer assim, né? Uma série de possibilidades de eventos e até de maneira como os motores são gerenciados, são operados, e, obviamente, sempre em linha com o manual do fabricante, em que esses eventos programados, eles podem ser programados, mas nem tanto, como é o caso desses de on condition, né? Mas a questão é, todos esses motores, dentro desses eventos, eles vão ter a cobertura da JSSI de partes e mão de obra, né?
Então, quais são os benefícios desse programa, né, do programa TUR? Novamente, ele estabiliza o custo de manutenção, né, o orçamento de manutenção, porque além de cobertura desses eventos maiores, overhaul, HSI, ele também cobre todos os acessórios. Nós temos cobertura para os componentes de vida limitada, isso é muito importante, porque muitas vezes o operador ele raciocina em termos de overhaul. Quanto é que custa um overhaul de um motor TFE 731, né? Que é um motor popular, um motor que todo mundo conhece. Quanto é que custa o overhaul? O overhaul tem um custo. Porém, tem uma lista de componentes de vida limitada que tem que ser trocado por limite de vida, óbvio, e que tem um custo, muitas vezes, superior ao custo de overhaul. Muitas vezes, né, o que se procura fazer, o que se faz, é que se substitua esses componentes quando eles estão chegando ao seu limite de vida, numa operação de overhaul, onde você tem uma desmontagem maior do motor e tudo mais. E aí você sabe que um disco de turbina vai vencer dali 100 horas, você não vai fechar o motor e dali 100 horas abrir ele de novo para trocar um disco, né? Mas essa substituição do componente de vida limitada, que tem custos bastante significativos, também está coberto. Seja a troca pelo limite de vida, seja a troca por uma falha prematura. Então, vamos supor, o motor está voando, despalheta, né? E o motor vai para Beyond Economical Repair. O custo de reparar é maior do que um motor substituto. A JSC vai substituir o motor. Vai procurar um motor com as mesmas características, com o mesmo número de horas, com as mesmas disponibilidades ou algo próximo, mas isso vai estar coberto, né? Então, essa é uma maneira também de estabilizar o custo. Não vai ter susto. Sabe que aquele evento está coberto, né? Todos os acessórios do motor estão cobertos, né? O custo de remoção e reinstalação do motor, seja para uma manutenção programada, seja para uma manutenção não programada, e todos os programas da JSSI têm como cobertura padrão o fornecimento de um motor rental, um motor substituto, né? Quando há uma necessidade, seja por um evento programado ou não programado, a JSSI vai oferecer um motor rental. O motor rental ele vai custar para o cliente a mesma hora de voo que ele paga pelos seus motores, né? Geralmente, um motor rental ele tem um custo por hora, ele tem um custo por ciclo e ele tem um custo diário, né? Tudo isso para o cliente é transparente. Se ele paga, digamos, $150 por hora de voo para o motor dele, ele vai continuar pagando 150 horas por hora de voo do motor rental. E os custos de remoção e reinstalação do motor original e do motor rental, os custos de frete do motor original e do motor rental estão cobertos pela JSSI. Estão dentro do escopo de coberturas do programa, né? Qualquer evento de reparo de corrosão, isso é bastante importante deixar claro, né? Reparo de corrosão. Então, tem um problema de corrosão no motor e essa corrosão é reparável, isso está coberto pelo programa. O componente está com corrosão e foi determinada a substituição, porque isso está acima do limite do fabricante, e ele não permite que seja feito nenhum reparo, isso não estará coberto pelo programa. Porém, o reparo de uma corrosão reparável, ela está coberta dentro do programa. Já falei dos acessórios, que estão todos cobertos, todas as peças para as inspeções de rotina, aquelas do capítulo 5, os boletins de serviço mandatórios e recomendados para motor, nós também cumprimos os boletins de serviço recomendados, né? E, obviamente, as ADs. Da mesma maneira, nós temos um limite para troubleshoot, que pode ser ampliado desde que haja uma justificativa técnica, e
qual é o objetivo? Novamente, maximizar a disponibilidade, né? Então, aqui tem lá o suporte técnico sempre de alguém da JCSI, o motor de rental, incluído no motor quando é necessário, quando é requerido pelo fabricante. Nós fazemos o monitoramento da saúde do motor, análise espectrométrica de óleo, tudo isso está coberto quando está dentro do manual de manutenção do cliente. E um item que é exclusivo da JCSI e é exclusivo dos programas de motor é o que nós chamamos de Supplemental Lift, né? O que é isso? A JCSI tem a obrigação contratual de prover para o cliente um motor de aluguel, um motor substituto, enquanto dele está fora da asa. Se nós não tivermos essa capacidade, seja porque não tem motor no mercado, enfim, de alguma forma, a JCSI não pode, não consegue entregar um motor substituto para o cliente, nós vamos reembolsar o cliente por parte de um fretamento de uma aeronave semelhante. Isso tudo está determinado em contrato, nós podemos fazer isso, tem uma série de maneiras como nós podemos fazer esse reembolso. Pode ser, eventualmente pode ser até isso, o cliente vai lá, freta uma aeronave e nós vamos pagar o fretamento, tem limites para isso, né? Isso está determinado no contrato, ou nós vamos cobrir uma parte, ou nós vamos cobrir, vamos dar para ele um crédito, se ele voava, sei lá, 40 horas por mês, nós vamos dar um crédito de 40 horas para ele, porque ele não vai poder voar, porque nós não pudemos dar o motor de rental. Enfim, há dentro do contrato da JCSI uma série de possibilidades de cobertura dessa impossibilidade de oferecer um motor rental, que nós chamamos de Supplemental Lift, né? E também na questão da flexibilidade, tem todo o conceito que eu falei das transferências, quando da venda, com o programa, sem o programa, a aplicação dos fundos em outra aeronave, tudo isso vale para o programa de motor. E um item bastante interessante e que eu julgo bastante importante, porque pouca gente também tem essa noção, é o que nós chamamos de FOD Gap. O FOD, que é um dano de impacto por um objeto estranho, ele deve estar coberto dentro do seguro de casco da aeronave, do motor, né? Mas ele não está incluído no programa. O programa exclui os danos por objeto estranho. Porém, quando você abre o motor para fazer o reparo devido a um FOD, você vai ter um tanto desse serviço que vai ser dirigido pelo FOD. E, portanto, a seguradora vai ter que pagar. Porém, você vai chegar num nível de desmontagem do motor, muitas vezes, em que há componentes que vão estar com algum tipo de dano que podem ser reparados ou até que tenham que levar uma substituição da peça, e esse item não está coberto pelo seguro, mas estará coberto pelo programa da JCSI. Esse gap entre o custo total e aquilo que o seguro reembolsará ou cobrirá para o cliente, a JCSI cobre. E sempre com um técnico da JCSI fazendo a inspeção desse motor. Então, a hora que chega o inspetor do seguro, chega o técnico da JCSI junto, né? E o técnico da JCSI não vai deixar o técnico do seguro deixar de cobrir alguma coisa porque ele disse que aquilo não é parte do FOD. Então, vai ter uma assessoria técnica para o cliente para que ele possa, principalmente a seguradora, cumpra com tudo aquilo que ela tem que cumprir em relação à apólice de seguro que o cliente tem. E os custos adicionais, que não são dirigidos pelo evento de FOD, a JCSI vai cobrir. O Haroldo, deixa eu só entrar aqui rapidinho. Eu acho que assim, a gente pode traçar um paralelo, porque as coberturas entre os outros programas de motor que a gente oferece são muito similares. Mas eu acho que o que vale é plantar o conceito. Assim, o que é um Term Engine Program? Basicamente, a gente vai estabelecer um período para a cobertura daquele motor, seja o período que for, ou tem clientes específicos que falam, eu quero que esse motor esteja coberto
até o evento de overhaul desse motor. A gente vai cobrir até o overhaul seguinte ali, e aí a partir do overhaul já não estaria coberto. Basicamente, a gente vai desenvolver um programa num período específico para endereçar uma solicitação específica de um cliente, customizado. Então, esse é o Term Program, né? É o programa por período. Se a gente fala abaixo da cobertura de um motor, a gente chama de... Peraí. Perpétuo? O programa perpétuo, ele não está descendo mais. Eu não tenho mais. Passa para o próximo slide, por favor. Então, o programa que a gente chama de Essential, né? A gente tem o Essential, e aí a gente tem alguns plus de coberturas, que são essa parte azul aí do slide. Isso a gente consegue incluir coberturas ao programa. Então, basicamente, estabilizando, né? Mas o objetivo desse programa, especificamente, é a gente, ao longo da operação, a gente vai fazer caixa para as inspeções de maior porte. Então, para fazer o overhaul, para fazer o HSI, a gente vai juntar recursos suficientes para cumprir essas manutenções mais pesadas. Não só o overhaul e o HSI, mas também troca de componentes com vida limitada. Isso tudo é separado no fundo para este fim específico. E por que esse programa é muito importante e a indústria, né, os operadores adotaram como padrão ter os programas de manutenção? Porque na hora de revender essa aeronave, se você vende com um programa, a pessoa que está comprando, ele tem os fundos das horas que já foram voadas para fazer essa manutenção lá na frente. É por isso que a gente diz que ter o programa de manutenção, de fato, vai aumentar o valor residual da aeronave na hora da revenda. Tá? Vamos seguir para o próximo slide, Haroldo. Minha ideia é até a gente dar um pouquinho de celeridade e em respeito aí a gente terminar dentro do tempo, né? Mas a cobertura do Select e do Essential são muito próximas. Eu acho que quando vocês tiverem uma demanda, o mais interessante seria a gente sentar, discutir a especificidade do seu motor, o que o mercado entende como o mais importante de se ter, né, num programa de manutenção. O Tiago, você não está me ouvindo, Tiago? É isso, Raquel? Eu estou mandando uma instrução aqui no chat para ele, como ele se conecta ao áudio. Pode deixar. Tá. Então tá. Mas, então, é mais para a gente entender a dinâmica de cada modelo de motor, né? E a gente vai poder oferecer aí o programa que melhor se aplique aí à necessidade e ao modelo de cada um, né? Eu acho que não vale a pena a gente entrar linha a linha no detalhe, porque são muito específicos, então a gente consegue fazer isso numa conversa mais direcionada sobre a aeronave. Tem aeronaves que o padrão é um programa term, como a gente falou anteriormente, como é o caso do Challenger 605, 604, eles são os motores da GE têm essa especificidade, né? Então a gente consegue endereçar essas questões de cobertura e qual programa é melhor aplicável a cada modelo de aeronave no motor, tá? E aí, falando, por último, se a gente puder falar um pouquinho de APU, né? A APU é um programa que a gente já faz há muitos anos também. A gente tem uma participação importante no mercado, um número de APUs com a gente, e a gente consegue fazer a entrada no programa, na maioria das vezes, né, a gente analisando aí caso a caso como que está o vencimento de componentes desse APU, a maioria das vezes os operadores conseguem entrar sem a necessidade de buy-in no programa para ter uma cobertura total. Então, quem tiver interesse aí em conversar com a gente, a gente pode analisar o status report aí da aeronave do APU e entrar com o programa, entrar para o programa de uma maneira bastante facilitada. Eu queria
agradecer aí... não, vamos falar sobre... A gente precisa falar, desculpa, sobre pró-ratas, né, Haroldinho? Você explica um pouquinho melhor as pró-ratas para a gente? Eu acho que é interessante, para quem não tem programa, entender o conceito, e eu acho que isso pode facilitar a entrada do pessoal, e aí a gente toca esse ponto aí com mais profundidade. O Davi mencionou esse assunto, né, de que o programa de manutenção ele é importante porque ele vai acumulando recursos desde a hora zero do motor. Bom, então, obviamente, quando nós falamos de um motor que já está em serviço, ele já voou um determinado número de horas, e se ele não tem um programa, ele, de alguma maneira, ele tem que pagar por essas horas que ele voou e não pagou, né? Os nossos concorrentes, eles só têm uma opção, que é o que nós chamamos de buy-in. Então, ele voou 1.000 horas. A hora custa $200, são $2 milhões por motor. Ponto final, né? Muito bem. O que a JSSI oferece em alternativa ao buy-in? É um sistema de pró-rata. Então, aqui, nós estamos demonstrando graficamente o caso de uma aeronave que entrou no programa da JSSI com 800 horas, né? E é um motor que tem um TBO de 2.000 horas para hot section e 4.000 horas para overhaul. Muito bem. Ele entra e ele não vai pagar o buy-in por essas 800 horas. Ele vai ter uma responsabilidade financeira futura dentro dos dois eventos maiores, HSI e overhaul, e sobre os componentes de vida limitada. Ele vai ter um percentual atribuído a cada um desses componentes. Então, digamos que se essa aeronave entrou, esses motores entraram com 800 horas, voaram até 2.000 horas e tiveram que fazer o HSI. Bom, a JSSI vai pagar por 60% dos custos do HSI e o cliente vai pagar 40%. E o que é mais importante em tudo isso? Nós temos os nossos provedores preferenciais de serviço, que nos dão desconto de peça e mão de obra. O cliente vai pagar esses 40%, que é a responsabilidade dele, sobre o custo real final dos motores, do serviço dos motores. Sempre serviços que foram acompanhados pelo nosso técnico. A mesma coisa aqui no overhaul, né? Chegou às 4.000 horas, a JSSI vai pagar 80% dos custos e o cliente vai pagar 20%. Uma vez que o cliente pagou, né, os 40% dele aqui no primeiro overhaul, no primeiro HSI, no overhaul vai haver o segundo HSI. Esse segundo HSI é 100% JSSI. Então, uma vez que haja um evento com pró-rata, o evento seguinte é sempre coberto 100% pela JSSI. Bom, mas aí, no meio do caminho, aqui com 3.000 e poucas horas, 3.000 horas, ele teve um evento não programado, deu uma limalha, uma fuga de óleo, né, um vazamento de óleo, alguma coisa nesse sentido. Esse evento não programado ele é 100% coberto pela JSSI. Então, as pró-ratas, além de ser uma responsabilidade futura e a custo real, ela é também restrita a esses eventos, HSI, overhaul e componentes de vida limitada. Tudo que acontecer nesse meio de caminho, que seja não programado, e não importa que seja aqui com 3.000 horas, ou se foi com 900 horas, com 1.000 horas. Todo evento não programado vai ser 100% JSSI. Dessa maneira, o cliente está protegido e não tem um dispêndio de caixa muito alto imediatamente quando ele compra a aeronave para poder ingressar no programa pagando o buy-in. E aí, por último, né, a questão da sustentabilidade, os programas da JSSI estão de maneira totalmente... não é obrigatório isso, mas todos os nossos programas ele tem um calculator que fala qual é o valor para fazer a compensação do carbon
footprint, né? Que é essa questão da emissão de carbono e tal. Isso está integrado dentro do nosso programa, dentro do nosso portal do cliente. Quando ele lança lá as horas de voo, ele vai saber exatamente quanto é que ele gerou de CO2 e qual que é o valor por ano que ele tem que recolher para fazer o offset, né? Isso, como eu disse, é totalmente facultativo. E eu acho que é só isso. É uma iniciativa muito legal por parte da JSSI, viu? Uma responsabilidade ambiental aí. Isso é uma tônica agora na indústria, né, Raquel? Tem muitas empresas que têm ESG, que exigem em seus contratos que haja essa opção, então é muito legal que vocês já tenham feito isso de antemão para os que optarem por isso. Bem, bem legal. E eu acho que é de uma forma muito cômoda, assim, como o Haroldo disse, né, no portal, você vai entrar o número de horas, a gente já vai calcular qual foi o impacto de carbono causado pela operação da aeronave naquele período de um mês, e a gente já vai dar o offset, né, de diferença, quanto você teria que comprar de crédito de carbono para suprir esse dano aí que foi feito ao meio ambiente. Então, acho que isso é realmente muito interessante, muito bacana. Super legal mesmo. Parabéns a vocês com essa iniciativa. Para fechar, e eu vou deixar o Haroldo falar depois de mim, mas eu queria mais uma vez agradecer muito, Raquel, a você pessoalmente, por todo o espaço aí que você nos abre aqui, agradecer a TAM pelo convite e por essa parceria. A gente é muito grato aí em ser parceiro aí da TAM e participar desses eventos que eu acho que ajudam muito na educação do mercado brasileiro. Então, a gente quer mais disso, a gente quer participar mais vezes e esperamos que os convites sigam chegando para que a gente esteja sempre presente. Mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos os participantes e ouvintes aí. A JSSI fica à disposição de vocês para os nossos serviços, mas sempre também como fonte de informação. Se vocês precisarem, conte com a gente aí para nos aproximar e conversar sobre o mercado. Eu também faço minhas as palavras do Davi. Obrigado, Raquel. Obrigado aí a TAM. Obrigado a cada um por disponibilizar esse tempo para nos ouvir. E só queria mesmo também me colocar à disposição. Precisando, a gente está aí para conversar, para procurar orientar na melhor alternativa e trabalhar junto. Esse é o objetivo, né? Que cada vez mais a aviação tenha esteja com um nível de informação detalhado, né, para poder tomar uma decisão informada, uma decisão consciente do que é melhor. Então, obrigado mais uma vez a todos. Eu, em nome da TAM, agradeço a vocês dois por terem compartilhado com a gente uma informação de qualidade, uma informação que serve, sim, para boa tomada de decisão dos operadores, na maneira de gerenciar seus custos de manutenção, até mesmo como eles podem gerenciar a sua frota de aeronaves. E eu queria aproveitar, já mandei uma mensagem aqui, mas para quem perdeu alguma parte ou que quiser retomar esse assunto, vai estar disponível o webinar lá no nosso canal da TAM no YouTube, tá bom? Muito obrigada à JSSI por ter participado e até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau.